Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos bem-vindos ao nosso programa Palavra de Fé e Vida. Nesta terça-feira, dia 6 de junho, da 9ª semana do Tempo Comum, e na qual nós lemos o evangelista São Marcos no capítulo 12, versículos do 13 ao 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós continuamos nesta terça-feira a leitura do capítulo 12 de São Marcos. Voltamos à leitura dos evangelistas em seguida. Essa semana estaremos lendo São Marcos, na próxima semana estaremos lendo o evangelista São Mateus, como é costume no tempo comum, nos dias de semana. E hoje nós vemos então essas autoridades que mandam alguns fariseus, alguns partidários de Herodes, na tentativa de pegar Jesus em alguma palavra, justamente para terem um motivo para condená-lo. Porque se nós nos recordamos muito bem, no dia de ontem, quando líamos esse evangelho, Jesus fala da parábola da vinha e dos vinhateiros, e por fim eles percebem então que Jesus tinha contado aquela parábola para eles. E assim procuravam prender Jesus, mas tinham medo da multidão e por isso vão embora. Em um outro momento também, São Marcos nos fala que eles tinham tomado já a decisão de matar Jesus. E por isso a pergunta de hoje é uma pergunta que tem como objetivo colocar Jesus à prova. E começa já com todos esses elogios, dizendo do quanto que Jesus é verdadeiro, de que não dá preferência a ninguém, mas que ensina com verdade o caminho de Deus. Não é muito diferente daquilo que muitas vezes nós vivemos no nosso dia a dia, porque geralmente quando as pessoas vêm, fazem muitos elogios, a gente já se prepara, porque já sabe que muito provavelmente depois de todos aqueles elogios virá alguma situação que nos deixará em dificuldade. O mesmo acontece com Jesus. Voltam-se e perguntam: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? E é uma pergunta que ela tem esse objetivo de colocar Jesus à prova, porque independente daquilo que Jesus respondesse, ele estaria em dificuldade ou com o Império Romano, ou em dificuldade com seus conterrâneos que deveriam pagar o imposto. Se ele diz não devemos pagar, coloca-se em dificuldade com o Império Romano, que verá nele então um agitador político, que vai contra aquilo que era a chamada Pax Romana, a paz romana. Se Jesus, no entanto, responde que sim, se deve pagar, vai contra o seu próprio povo, que era oprimido pelo Império Romano, através do pagamento das taxas, através do pagamento dos impostos. Então, vemos este caráter de pegadinha, digamos assim, da pergunta dos partidários de Herodes, desses fariseus, que querem colocar Jesus à prova. No entanto, Jesus dá uma resposta que ultrapassa aquilo que eles esperavam, porque Jesus volta e diz: olha, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus convida: cumpram os seus preceitos
de sociedade, cumpram os seus preceitos civis, mas não deixem, no entanto, de lado os seus preceitos religiosos. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E com essa resposta, então, deixa ainda mais maravilhada a multidão. É claro, o Evangelho sempre nos fala no nosso dia a dia. Hoje não temos mais os grandes impérios que dominam os outros povos como na época de Jesus, mas ainda na vida do cristão vive-se esta dificuldade entre os seus compromissos civis, os seus compromissos da vida social e os seus compromissos da vida religiosa. E a orientação que parte justamente deste Evangelho é que, enquanto os nossos compromissos civis eles não ferirem a nossa consciência religiosa, ou seja, enquanto não fomos obrigados a fazer nada que fira a nossa consciência e a nossa vida religiosa, nós somos convidados a cumprir os preceitos da nossa sociedade, porque eles foram feitos justamente para reger a nossa vida em sociedade na busca do bem comum, na busca do bem de todos. Ao menos essa deveria ser a característica principal das leis, das regras da nossa vida social. Então, do mesmo modo, hoje Jesus nos fala: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cumpra os preceitos da vida civil, cumpra os preceitos da sociedade, mas não deixe, no entanto, de lado aquilo que é de Deus, de prestar o culto, de participar da Santa Missa, de procurar batizar os seus filhos e tantos outros preceitos que nós cumprimos no nosso culto e na nossa adoração a Deus. Façamos assim, então, a nossa oração para esse dia. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós o suplicamos humildemente, afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.